Boa noite, participantes da Visão Prev. Sempre um prazer receber vocês aqui em mais essa live. E essa outra live muito especial para nós. Estamos aqui comemorando os nossos 3 anos do Plano Mais Visão, o nosso plano para familiares. E para esse evento, nós pensamos numa programação especial com todos vocês. Faria uma breve abertura aqui falando um pouquinho do plano, né, do Mais Visão. Vou ter a oportunidade de, na sequência, falar um pouco mais, mas nós vamos ter uma apresentação aqui da Nanda, então por isso que a minha abertura vai ser mais rápida. Vou depois apresentar a Nanda para vocês, para deixar a apresentação dela, depois a palestra dela. Nós abrimos para, eventualmente, perguntas a ela, caso vocês tenham. Na sequência, eu falo um pouco mais do Mais Visão, e aí, como todas as lives nossas, né, abrimos para perguntas, dúvidas. Nós convidamos aqui para essa live, pedimos para que os participantes convidassem também os familiares. Então, vamos abrir para quem quiser perguntar, desde o plano Mais Visão, ou mesmo caso tenham dúvidas sobre os outros planos, estaremos aqui à disposição durante o tempo que for necessário, no final das apresentações, para tirar as dúvidas de vocês. Tá? Contando com o apoio aqui do nosso pessoal de comunicação e marketing aqui para essa live, já vou pedir a primeira ajuda para o Eduardo aqui. Eduardo, se você puder passar para o primeiro slide, que é um slide mais de ajuste para todos que estão entrando, né? Nós, como eu disse, nós temos aqui pedimos para que convidassem os familiares a participar. Então, para nós, o acompanhamento é muito importante, que quando do cadastramento, da entrada na live aqui, todos tenham colocado corretamente o nome e o e-mail. Tá? Caso não esteja correto, ou por algum motivo não colocou o nome correto, o e-mail correto, faça um pedido que entre novamente, que feche a reunião e entre novamente, colocando o nome e o e-mail correto, para que a gente possa depois fazer o acompanhamento aqui dos familiares que estão participando dentro do evento que nós estamos criando para a live de hoje. Tá? E vai ser no final da live, depois da apresentação, antes das perguntas, mas depois da minha apresentação do Mais Visão, que nós vamos soltar aqui um formulário para ser preenchido, para que todos indiquem aqui os familiares para participar dessa promoção que nós criamos aqui para a live de hoje. Tá bom? Então, esses 2 pedidos, que é quem entrou com o nome e o e-mail correto, ok, que bom, seja bem-vindo. Quem eventualmente passou por essa etapa sem preencher corretamente, um pedido para que possa participar da promoção. Se puder sair, entrar novamente colocando o nome e o e-mail correto, tá? Assim, no final, lá no formulário, vai nos dar a oportunidade aqui de fazer o acompanhamento aqui da participação e também das indicações para a live. Tá? Bom, dado esse primeiro recado, Eduardo, se puder passar mais um. Então, nossa comemoração aqui é o nosso plano Mais Visão, é o nosso plano para familiares aqui, de quem tem plano aqui conosco na Visão Prev. Agora, no mês de outubro, né, o plano ele foi criado em 1º de setembro, a live de lançamento do plano foi em 1º de setembro de 2020, um desafio enorme. Naquele momento, nós estávamos lá, no momento crítico da pandemia da Covid, né? Inclusive com distanciamento, com trabalho 100% home office, mas as coisas acontecem na vida como tem que acontecer, né? A gente fez o lançamento, tivemos um grande sucesso no lançamento, tivemos mais de 150 adesões já nesse mês de setembro, e o mês de outubro foi a primeira arrecadação que nós tivemos do Plano Mais Visão. Por isso agora, né, hoje, dia 3 de outubro, nós estamos aqui fazendo a celebração desses 3 anos desse plano. Né? Então, falando muito breve, aqui só um primeiro slide do plano, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Né? Esse plano ele pode ser oferecido para participantes, ou seja, para até 3º grau de parentesco dos nossos participantes. Do lado direito aqui desse slide, vocês têm uma figura, né? O eu é o nosso participante, e o cônjuge ele tem essa mesma característica, né? Então, ele não é considerado nem 1º grau, é a mesma característica. E aí tem ascendentes, descendentes, colaterais, são todos que podem ter o plano aqui conosco. Tá?
E um ponto importante, né? Falou, eu tenho aqui o meu tio que fez um plano conosco, e agora ele passou a ser o eu nessa figura. Portanto, a partir do momento em que eu tenho um familiar meu que participa do Plano Mais Visão, ao assumir essa figura de participante, ele assume aqui essa posição central e ele pode oferecer o plano para o terceiro grau de parentesco dele, o que dá uma progressão aqui, dá para ser até uma progressão geométrica de crescimento aqui, de oferecimento do plano, porque toda vez que nós vamos tendo um novo participante, tem a oportunidade de oferecer até o terceiro grau desse participante. Tá? Então, deixa eu ver só se o lado esquerdo aqui. E aqui a gente tem boas histórias do plano, né? Eu acho que no nosso blog a gente sempre coloca de pessoas que... Um dos primeiros participantes que nós tivemos foi uma participante de meses de idade, né? Os pais... o pai é participante nosso e colocou ela já no primeiro mês, lá em setembro de 2020, como um participante. Então, aqui não tem idade mínima para ter o plano. O próprio participante pode ter o plano, ou para ter mais liquidez, ou para ter diferentes perfis de investimento, porque aqui não tem nenhum vínculo com o plano patrocinado, visão telefônica, visão multi, ou previsão que vocês tenham. É um plano completamente apartado, com regras, inclusive, mais líquidas de recebimento, mas os mesmos perfis de investimento que nós temos para os demais. Então, essa é uma outra vantagem para quem quer diversificar e trazer os recursos para a visão prévia. Então, eu estava dizendo, temos aqui pessoas com meses de idade, que já são nossos participantes. Com grande orgulho também, nós tivemos aqui uma tia de um participante nosso, com mais de 80 anos de idade, que fez o plano, trouxe seu plano de previdência e faz contribuições mensais aqui conosco. Então, dá um grande orgulho saber que pessoas como essas, né, confiam aqui na nossa gestão, confiam na administração dos nossos recursos. E o próprio participante também pode ter planos aqui conosco, né? Nós já temos aqui, depois de 3 anos, uma reserva de aproximadamente 35 milhões no Plano Mais Visão, já temos mais de 900 participantes com um plano conosco. Então, acho que aqui o plano ganhando musculatura, crescendo, o que é muito importante aqui também para a visão prévia e até para o futuro da entidade, ter um plano com uma musculatura muito boa, não só um plano patrocinado pelo Grupo Telefônica, mas um plano sem a patrocinadora. Isso estrategicamente também é muito importante para a visão prévia. Ok? Então, esse é o Plano Mais Visão. Vou ter oportunidade de dar um pouco mais de detalhes depois da palestra da Nanda, mas também, para não tomar muito tempo dela aqui, passa mais um, Eduardo, por favor. Então, vou apresentar aqui a Nanda Perim, psicóloga, educadora parental, especialista emocional. Ela vai apresentar aqui, ela tem algumas palestras, nós elegemos aqui com ela, escolhemos uma palestra dela, que a Isabela saiu da tela. Fazemos aqui um bate-papo sobre o uso consciente de telas. Eu acho que é muito importante esse tema, é um tema muito atual, né, que preocupa nós aqui como participantes, pais, avós, tios. Então, acho que é um tema relevante aqui para o nosso público. Tá bom? Passo para a Nanda. Nanda, a palavra é contigo. Boa apresentação. Muito obrigada, Marcelo. Consegue me ouvir bem? O áudio está bom? Sim, te ouço perfeitamente. Perfeito. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada, Visão Prévia, pelo convite. Fiquei muito feliz, né? O Marcelo estava explicando aí e eu falei para ele, né, como que as empresas que cuidam, né, que se preocupam com esse cuidado, não só com os funcionários, mas também com as famílias, né? Então, como que é um diferencial muito grande e meus parabéns aí, não só para a Visão Prévia, mas para todos que confiam, né, e acreditam no poder de ter uma previdência, de ter um suporte, assim, não só durante a carreira da pessoa, mas também no pós, né? No que fazer quando ela não estiver mais trabalhando. Bom, então nós vamos começar, mais uma vez agradecendo aí o convite. A gente vai falar sobre o uso
de telas, né, o uso consciente das telas, e a proposta desse nosso momento juntos é ajudar a reduzir a quantidade que as crianças acabam consumindo, né, das telas, sendo computador, televisão, celular, e muitas vezes até essas dicas ajudam a nós adultos, né, conseguirmos também reduzir o tanto que a gente consome, principalmente porque tem tomado uma parte muito grande da nossa vida, e a gente acaba perdendo muita coisa ao nosso redor quando a gente se pega viciado literalmente, né, em estar em alguma tela em algum momento da nossa vida. Então, eu me chamo Nanda Perim, eu sou psicóloga, eu sou mãe de 2, e eu tenho um trabalho que tem como proposta educar aos pais, né, educar aos pais e às mães, para que a gente consiga ter uma consciência maior na hora de educar os nossos filhos, considerando todo o conhecimento que nós temos hoje sobre o cérebro, sobre o desenvolvimento infantil, sobre o funcionamento do corpo da criança. Então, vocês vão perceber ao longo aqui da nossa conversa o tanto que entender o corpo da criança vai te ajudar a reduzir telas, te ajudar a acabar o momento de telas sem estresse e também a reduzir o tanto que você acaba consumindo telas também. Então, um conhecimento que eu quero começar dando para vocês com relação ao nosso cérebro é que o funcionamento do cérebro, ele de uma forma muito didática, o nosso cérebro ele tem 3 caminhos possíveis que ele vai tomar no nosso dia a dia. Quando a gente está bem, quando a gente está tranquilo, a gente está conseguindo acessar as nossas memórias, o nosso raciocínio, a gente está sentindo seguro no lugar que a gente está, o nosso cérebro toma um caminho que a gente vai chamar aqui didaticamente da trilha verde. A trilha verde é quando o nosso cérebro está se sentindo seguro, então ele relaxa o nosso corpo, ele consegue focar, né, prestar atenção. Então você está aqui prestando atenção em mim nesse momento, porque você se sente seguro no lugar que você está. Se você estivesse sentindo que você está correndo risco de vida, o seu cérebro ia precisar de focar em tudo ao mesmo tempo, né? Imagina que você está assistindo isso aqui, mas você está perdido ali no meio do mato, na floresta, sei lá, no lugar que você sabe que tem cachorro do mato, que você sabe que tem, às vezes, até onça pintada. Se tem bicho que arrisca, né, a sua sobrevivência, você não vai conseguir ficar atento aqui 100%, você tem que estar atento ao seu redor. Qualquer barulho você vai ouvir. Só que o nosso cérebro, ele não identifica a diferença entre um perigo, uma onça para te atacar, e os perigos sociais, emocionais, você está se sentindo rejeitado, você está se sentindo com medo de levar uma bronca, você está se sentindo no medo, enfim, de acontecer alguma coisa, de alguém aparecer. Então, quando o seu cérebro se sente ameaçado, emocionalmente, socialmente, fisicamente, ele entra outra trilha, que a gente vai chamar didaticamente de trilha vermelha. A trilha vermelha é a trilha da proteção. Ela é a trilha que vai te preparar para fugir do perigo ou para lutar contra o perigo. Na trilha vermelha, a gente não consegue prestar atenção nas coisas, né? A gente não consegue focar em nada, porque a gente tem que estar atento ao nosso redor. É quando a gente está mais sensível, mais reativo, mais agressivo. É quando a gente também está mais explosivo, choroso, né? Então, o cérebro na trilha vermelha é o cérebro que a gente chama culturalmente de uma pessoa estressada, né? De uma pessoa que está a 1000 ali por hora e o tempo inteiro sentindo que ela tem que se proteger. Então é péssima. A trilha vermelha deixa a gente péssimo de memória. A trilha vermelha deixa a gente com um sono muito ruim, porque se você está perdido na floresta, você não pode dormir muito profundo, porque qualquer barulho você tem que acordar para saber se você ainda está em segurança, né? A trilha vermelha é muito frequentemente a trilha que nós e as nossas crianças estamos praticamente vivendo nessa trilha. Você vê as crianças
que vai dormir 9h30, criança que vai dormir 9h30, 10 horas da noite, 6h30 da manhã já está acordando porque tem judô, tem balé, tem natação, tem que ir para a escola. As crianças dormindo pouco tempo, as crianças com pouco tempo para brincar, pouco tempo livre, pouco tempo para desestressar. Nós adultos também. Então, muitos de nós estamos constantemente nessa ansiedade que a trilha vermelha traz. Só que tem um detalhe, a natureza descobriu também, né, ao longo da nossa evolução, o que acontece? Quando o perigo é um perigo iminente, é um perigo constante, e o nosso corpo não está dando conta, ou o nosso corpo já desistiu, porque a gente vai, né, ser atacado pelo perigo, o cérebro também tem um terceiro caminho possível, que é a trilha azul. A trilha azul, ao contrário da trilha vermelha, a trilha vermelha é a trilha da adrenalina, é a trilha que vai te encher de energia, te encher de reatividade, encher seu corpo de sangue, de volume sanguíneo nas braços e pernas para você poder fugir ou lutar. A trilha azul, ela é quando o corpo já teve uma sobrecarga dessa trilha vermelha e ele já não está dando conta mais. Então, ele faz o contrário. Ele faz um shutdown, ele desliga. E esse desligamento vai fazer o nosso corpo ficar mais letárgico, vai fazer o nosso corpo ficar desconectado, porque se uma onça me atacar, a desconexão me anestesia, né? Me faz não sentir dor. A falta de energia também me faz economizar energia para voltar para a trilha vermelha depois. E por que eu estou fazendo questão de explicar isso para vocês? Porque muitos de nós recorremos à trilha azul com muita frequência, porque a gente passou o dia inteiro na trilha vermelha, a gente passou o dia inteiro, entrega relatório, faz isso, faz aquilo, né? A criança leva a criança para a escola, volta a criança e vai e faz almoço para essa criança, e aí chegou. É tanta coisa, é tanta correria que deixa o nosso cérebro nesse nível 220 aí, que quando finalmente a gente chega em casa, o nosso cérebro precisa dar essa desligada. E a gente vai para a trilha azul. E as telas acabam se tornando a forma como esse cérebro desconecta, a forma como o cérebro encontra, né, de entrar nesse modo economizando energia. Então, né, provavelmente muitos de vocês estão reconhecendo, né, percebendo como que quando você está nas telas, você está desligado, você está desconectado tanto de si quanto das pessoas ao seu redor. E se você não tomar cuidado, essa trilha azul, ela vai tomando grande parte da sua vida. Vou te dar um exemplo. Quando se você já percebeu que você sente um pouquinho de tédio, você já está pegando o celular para olhar. Deixa eu ver se você nem recebeu mensagem nenhuma, você olha seu WhatsApp. Você olha o seu Instagram. Um pouquinho, um pequeno sinal de tédio já é o suficiente para você querer olhar o celular. Um pequeno sinal, né? Você está em casa, um tempinho que você tem à toa, às vezes você já liga a televisão, né? Às vezes você já vai mexer em tela. Por quê? Porque é o seu cérebro acionando essa trilha azul e usando as telas como recurso para desligar, como recurso para desconectar. E aí, as nossas crianças precisam de conexão, as nossas crianças precisam de sentir, né, a nossa presença. Por que elas precisam disso? Porque também, ao longo da evolução, o cérebro das crianças, né, o nosso cérebro aprendeu que receber a atenção dos adultos significava cuidado, proteção. Então, sabe, você já reparou quando uma criança começa a se comportar mais energeticamente? As pessoas têm uma tendência tradicional, assim, cultural, de falar assim: ih, olá, tá querendo atenção. Como se a criança estivesse agindo daquele jeito para receber atenção. Mas, na verdade, o que acontece é que o cérebro da criança identifica a atenção do adulto enquanto segurança. É uma forma de se manter seguro, protegido, cuidado, alimentado. Então, o cérebro da criança sempre vai se sentir em perigo quando ele não está recebendo a atenção do adulto. E o cérebro da criança vai se sentir seguro
quando está recebendo, até quando essa atenção é uma atenção negativa, em forma de crítica, de bronca, né? O corpo da criança às vezes prefere receber uma bronca do que a solidão, do que se sentir sozinho. Então, muitas crianças acabam recorrendo às telas como uma forma do corpo entrar em contato com algo que distraia para não se sentir tão sozinha, para não entrar em contato com essa solidão. O que muitos adultos fazem também, né? O que faz muito sentido na vida dos adultos também. Então, quando a gente está falando do uso consciente de telas, uma das primeiras coisas que eu trago para vocês é o vício dos pais. Na verdade, não é nem só o tanto que os pais ficam em telas, como também o tanto que os pais estão viciados em deixar a criança nas telas. Então, por exemplo, se você for analisar, na maioria das vezes, é a criança que pede as telas ou é você que oferece? E se você falar, não, é a criança que pede, tenta lembrar lá no começo se era assim, porque pode ter chegado nesse ponto agora, mas como que isso tudo começou? Como foi lá atrás, quando essa criança começou a ter acesso a telas? Né? O que foi? O que acabava fazendo com que essa criança tivesse uma tela na mão? Né? Então, quando a tela é um recurso, muito frequentemente, Nanda, poxa, para eu cozinhar, eu preciso deixar minha criança em tela, eu não tenho ninguém que me ajude lá com a criança, ou então, às vezes, eu tenho uma reunião de trabalho, eu tenho alguma coisa para fazer, e eu não tenho com quem deixar a criança, e eu uso a tela como recurso. Faz sentido. Tela, hoje em dia, é rede de apoio de muita gente. Mas o injusto é quando a gente usa a tela como recurso e depois, quando a criança pede essa tela, porque a gente usou como recurso com muita frequência, a gente diz para a criança, não, você está muito viciada, não vai usar. Não vou te dar tela, você está querendo tela o tempo todo, tá demais. Então, essa injustiça, né, de você entregar a tela para a criança quando para você é conveniente, quando para você é bom, e na quantidade, no ritmo que for necessário para você, mas depois, quando parte da criança à vontade pela tela, tratam a criança como se ela fosse responsável pelo vício dela, como se você estivesse dizendo assim, não, agora você está exagerando, você está demais, não, já pegou tela demais, sendo que a maior parte da tela você usou como recurso. Então, o justo é a gente entender que foi a gente que trouxe, a gente que apresentou, então a gente se responsabilizar por cuidar disso. E é para isso que a gente está aqui, né? O convite da Visão Prévia é exatamente eu trazer ferramentas, trazer recursos para te ajudar após você assumir essa responsabilidade, entender que tem uma parte grande que é sua nessa necessidade de reduzir telas da sua criança e você pegar para si esse projeto. Outra coisa que a gente precisa lembrar, muitos pais e mães hoje em dia, principalmente depois da pandemia, não entendem mais a importância do tédio, a importância da criança não ter o que fazer. Então, eu quero te lembrar, nós somos da geração, né? Nós passamos por várias etapas do mundo, né? E em algumas dessas etapas, a gente, domingo de manhã, não tinha o que fazer, não tinha o que assistir na televisão, a gente não tinha celular na época, né? E não podia ficar na internet como é hoje em dia. Então, nós tínhamos momentos de tédio. E aí, esse momento de tédio é o momento que você pega um papel e começa a fazer um quadrinho, né? E daqui a pouco você está fazendo várias revistinhas. É o momento que você está entediado e você pega uma folha em branco para pintar e daqui a pouco você está pintando, né? E você pega umas coisas qualquer ali que tinha e você transforma tudo em brinquedo e você começa a se divertir transformando em brincadeira. Então, o tédio, ele vem antes da criatividade. Então, a gente precisa parar de ver o tédio enquanto uma coisa ruim, parar de ter pena da criança porque ela não tem o que fazer.
Parar de nos responsabilizar adultos por entreter a criança o tempo todo, né? A minha criança, eu tenho uma reunião de trabalho agora, o que eu vou fazer com a criança? Eu vou deixar ela descobrir o que ela vai fazer enquanto eu estou na reunião. Não é responsabilidade minha entreter a criança o tempo inteiro. Deixa ela ficar entediada, deixa ela caçar o que fazer. O que você pode é ajudar com recursos, e eu vou te dar umas ideias legais. Então, a análise que eu te proponho é quantas vezes a criança pede as telas hoje em dia e quantas vezes é você que oferece. Se vocês já tinham parado, você já tinha parado para analisar isso, né? O tanto que a gente tem. Pessoal, fala para mim se a gente tem aqui acesso a um bate-papo. Vocês estão conseguindo conversar? Fala para mim. Porque eu estava querendo, eu sei que tem umas reações aqui, né? Porque eu queria muito que vocês reagissem aí para mim, ou que vocês colocassem no bate-papo, que eu não estou achando aqui se tem o bate-papo. Para você colocar aí para mim, analisando agora, se você oferece mais ou se é a criança que pede mais. Qual é o caso aí seu? Conta para mim. Se alguém puder depois me dizer aonde que eu encontro o bate-papo, mas eu estou vendo que tem umas reações aqui também. E aí, quando a gente faz essa análise, a gente começa a perceber como que a gente traz um convite para a responsabilização. Porque os adultos, na cultura tradicional, a gente tem o hábito de responsabilizar a criança com muita frequência. Isso aí é a criança que devia estar fazendo, né? É a criança que está viciada em tela. Nossa, o filho da vizinha é viciadíssimo, aquele menino precisa levar jeito. Como se fosse uma coisa que a criança está vivendo por conta própria e não uma consequência da vida dela. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. É muito frequente a casa da criança ter o celular, a televisão, o computador mais acessível do que brinquedo, do que papel, caneta, tesoura, cola, tinta. Nanda, Eduardo. aqui no chat, o pessoal tá um pouquinho dividido, hein? Tem gente que tá falando aqui, criança pede mais, eu ofereço mais. Mandaram aqui, ó, acontece muito de a criança querer pegar o celular enquanto um adulto está utilizando aquele celular, né? E algumas outras reaçõezinhas, né? Alguns outros emojis aí. Então, o pessoal também que quiser ir comentando aqui, fica à vontade que eu também vou. Eu consigo acessar o bate-papo ou não? Nanda, ele deveria estar exatamente embaixo de onde você tá vendo aqui o seu vídeo. Entendi, tá. Eu não tô vendo, mas depois eu vou encontrar um jeito de ver. Mas obrigada, Eduardo. Qualquer coisa eu ponho na tela aqui também, tá bom? Tá, obrigada, muito obrigada. Então, pessoal, isso de, por exemplo, a criança está pedindo enquanto o adulto está mexendo, né? O adulto está lá mexendo e a criança fica querendo o celular. A criança está querendo o celular por dois motivos. Primeiro, porque ela sabe o que é, né? Primeiro, porque isso já foi entregue para ela, porque ela já aprendeu a gostar daquilo ali, né? E isso já foi entregue para ela. Segundo motivo, porque o adulto está o tempo inteiro. E aí, lembra que eu falei para vocês? O cérebro da criança quer atenção. Se a atenção do adulto está aqui, então eu vou querer isso aqui também. Então, essa busca da criança faz sentido para vocês que ela é uma consequência, ela é um sintoma. Então, como eu estava dizendo, a maior parte das casas tem aquele monte de brinquedo embolado em algum lugar, dentro de uma caixa, enfiado no armário, ou até numa prateleira, assim, mas cheio de estímulo, um monte de coisa. Então, a criança vai olhar o que ela quer, ela vê tanta coisa ao mesmo tempo que fica difícil dela escolher o que ela quer. Aí ela vai para a sala, tem uma televisão. Aí ela vai para perto de você, tem um celular. Aí faz sentido para você que esse celular se destaca assim, né? Que a televisão brilha assim, diferente dos brinquedos que estão lá, né? Tudo misturado. Então, muito frequentemente as telas
são o recurso mais fácil, mais disponível, entende? São o que faz a criança, é o mais fácil para essa criança. Então, uma sugestão que eu trago para vocês de forma de lidar é você disponibilizar materiais. A gente chama de ter uma mesa de atividades, né? Então, você pegar aí um canto da sua casa, uma mesa, e você colocar materiais que estejam mais disponíveis que as telas. Então, esse aí que eu coloquei para vocês, eu gastei um total, eu acho que foi de R$37 numa papelaria, e eu comprei um quadrinho com letrinhas de EVA, que os meus filhos ficam escrevendo várias palavras, formando, ou eles já até criaram jogos que eles têm que formar aqui, formar mais palavras, vai ganhando pontos. Eu coloquei tesoura, lápis de cor, um caderno de desenho, que são folhas em branco, porque a criança às vezes não lida bem com bloco de papel, com folha tipo de impressora, ela vai gastando uma, gastando outra, gastando outra. No caderno, a criança acessa depois os desenhos que ela fez, né? Fica mais fácil, não fica aquele monte de papel espalhado pela casa. E eu também coloquei a tinta aquarela, porque a aquarela ela é uma tinta seca, que você vai molhar, né? E se a criança esquecer a tinta e ela secar, não tem problema, porque se a tinta guache secar, você está estragando a tinta. A aquarela não, ela é feita para secar. E é interessante porque a aquarela, ela ajuda a criança, principalmente pode usar o dedo na aquarela mesmo. Quanto mais a criança molha, mais fraca fica a tinta. Quanto menos ela molha, mais forte fica. Então a criança precisa quando ela vai pintar com aquarela assim, ela precisa de medir a quantidade de água, ela precisa de medir a força do desenho. Então, é um exercício de controle de impulsos, é um exercício que exige a concentração da criança. Só que tem um detalhe em tudo isso. Além dos pais, hoje em dia, terem muito medo do tédio, é muito comum os pais também terem muito medo da criança se sentir sozinha, né? Coloca aí nos comentários para mim, se já aconteceu com você. Coloca aí no chat se já aconteceu com você, de você ver a sua criança brincando no canto, lá concentrada, e você ficar com dó, falar, ai meu Deus, tá lá sozinha, tadinha. E aí você vai lá, ai, filha, o que você está fazendo? Né? Ai, filha, vem aqui que eu vou te ajudar. Então, olha como que a criança estava ali aprendendo a se concentrar, aprendendo a curtir a própria companhia, né? Sendo criativa ali, né? Tirando, inventando brincadeiras, inventando coisas. E aí, de repente, o adulto vai lá e atrapalha. Temos aqui a Aurivanda falando, aqui é um problema, chega um horário que estamos todos com o celular na mão, adultos e pré-adolescentes. Aí você vê, eu vou te dar uma dica hoje que vai te ajudar muito com isso, tá, Auri? Você vai ver que vai fazer uma diferença grande aí. É uma dica que muita gente acha que é dica para criança, mas as mães de adolescentes me agradecem muito essa dica. Qual é? Você fazer um quadro de rotina, você ter uma rotina da família. Então, nessa rotina tem horário para começar e acabar o momento de telas. E depois a gente vai, coloca dentro de uma caixinha, né? Coloca em algum espaçozinho, pronto. Agora nós vamos todo mundo deixar o celular aqui. Momento de refeição, de família. Vamos fazer uma brincadeira de botar todo mundo o celular ali na caixa. O primeiro a pegar o celular perde. Porque a grande questão é que a gente precisa promover esses momentos em família, né? E criar gosto por eles. Pode ser que inicialmente né, seja um desafio, seja um pouco chato, a gente tem que ficar puxando ali. Mas a gente pode trazer umas propostas, Auri, tipo assim, por exemplo, acabou o momento de telas, a gente vai fazer jogo em família, jogo de tabuleiro, a gente vai fazer algumas brincadeiras brincadeira mesmo, de forca, né, de jogar dama, vai jogar um banco imobiliário, vai encontrar jogos que a família gosta. Ah, Nanda, mas o que a gente gosta aqui em casa é videogame.
Tá, você pode até ter um momento de videogame em família, né? A mãe ganhando dos filhos ali no Mario Kart. É um momento legal de fazer brincadeira, de se divertir, de criar memórias afetivas. Mas que essa não seja a única forma, né? Que essa não seja a única maneira. Tem mais comentários aí legais ou posso continuar aqui a apresentação? Sim, já aconteceu. Geralmente eu acho que o certo seria eu estar brincando junto com ela. Exatamente, né, Kelly? Como a gente acaba interferindo, intervindo e atrapalhando que a criança aprenda a gostar de brincar com ela mesma, né? De estar sozinha ali e mergulhar na brincadeira. Isso não tem problema nenhum, isso é super positivo, né? A gente não... quando a criança está com tela, os adultos deixam ela sozinha com uma beleza. Mas quando ela está brincando, quando ela está escrevendo, fazendo desenho, quando ela está, né, jogando alguma coisa, os adultos ficam com dó. Então, a gente precisa criar o hábito de deixar a criança se divertir sozinha num canto, gostar de se divertir sozinha num canto, sabe? Quando ela estiver satisfeita, ela cansar e ela levantar e ela for procurar você, aí você vai brincar com ela. Faz sentido? Maravilha. Então, olha só, quanto mais a gente tem os materiais disponíveis, né? Quanto mais a gente tem os brinquedos organizados de forma que fique fácil da criança escolher com o que ela quer brincar, vai ficando também mais fácil isso ser o recurso que a criança vai usar. Porque se o controle remoto da televisão ele tá mais disponível do que um bloco de papel e um lápis de cor, então, é claro que a criança vai ter uma tendência a assistir televisão muito maior do que de pintar e desenhar, né? E aí, olha só, eu tenho uma ferramenta que eu ensino quando a gente está fazendo a criança desapegar da chupeta, que chama Quem Não É Visto Não É Lembrado, que é você tirar ela de vista. E a gente começou a usar essa ferramenta também para reduzir telas e funcionou maravilhosamente bem. Quanto menos a criança vê celular, videogame, televisão na frente dela, menos ela vai lembrar que isso existe. Se você está lá com o celular na frente da criança o tempo todo, ela vai, opa, celular existe. Agora, se eu não estou com o celular, né? Por exemplo, uma coisa que a gente fez aqui em casa sempre funcionava. Antes de dormir, eu sempre colocava o controle remoto num lugar inacessível para as crianças, o controle remoto da TV. Sem o controle remoto da TV, não consegue acessar a Netflix, não consegue acessar os aplicativos, não consegue fazer nada. Então, eles procuravam, não achavam o controle remoto, iam fazer outra coisa. Daqui a pouco, eles nem lembravam. Aí, teve uma vez que eu esqueci de... Eu assisti televisão até depois que eu botei eles para dormir, e eu esqueci, deixei o controle remoto em cima do sofá. Eles estavam há semanas sem ver televisão naquele horário. Foi só ver o controle remoto ali que eles foram assistir. Por quê? Porque estava disponível, estava fácil. E aí aprendi minha lição, coloquei um alarme no meu celular para tocar, para eu sempre lembrar de guardar o controle. E aí, pronto, passei a guardar o controle sempre. Hoje em dia, o controle remoto pode estar onde for, que eles não assistem, em horário que não é, né? Durante a semana, por exemplo, eles não assistem televisão. Por quê? Porque acostumou. A gente teve um bom tempo, né? Desde a pandemia, nós estamos em 2023, né? Desde a pandemia, deixando o controle remoto fora do alcance deles, e agora eu posso até deixar no alcance deles, que durante a semana eles não vão acordar e ligar a televisão, porque eles desacostumaram, porque agora eles aprenderam a acordar e a primeira coisa que eles vão fazer é ir brincar. Então, o corpo deles automaticamente já está indo brincar, mas não começou assim, começou precisando que a gente fizesse essa separação. E uma coisa que eu queria perguntar aqui para vocês: a sua criança fica mais estressada depois que ela fica em telas? Você já percebeu a sua criança se comportando pior, agindo mais reativa, mais agressiva, mais chorosa, né? Que a gente chama popularmente de birrenta, que é um termo que a gente repensa muito na Psimama, mas só para vocês entenderem. Vocês já perceberam isso? Eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Muito frequentemente, né, as telas, elas entram no modo automático. Então, o que significa entrar no modo automático? A criança acorda e liga a televisão.
Ela acorda, liga, ela nem pensa, ela não precisa de pensar, ela já acorda, liga a televisão, ela chega da escola, liga a televisão. A criança entra no carro, você já entrega o celular para ela. Coloca aí no chat para mim, quem é que se identifica. Como se a criança tivesse esse movimento sem ter que pensar. Ela não tem vontade de ver telas. Ela está vendo telas porque é um hábito. Ó, fica mais reativo depois de ficar em telas. Ó, a Tatiana está falando. Tati, eu vou explicar para vocês por que acontece. Ó, para almoçar sempre pede. Olha como que é rápido. Tá vendo? Olha como a criança vai no automático. Ela vai chegando num ponto que ela só consegue comer se ela estiver em tela, porque ela sempre come, né, assistindo. Então, se ela não estiver assistindo, ela nem consegue comer direito. Olha que doido, né? E a gente, sem perceber, a gente vai trazendo esse padrão para a vida da criança, tá? Não é uma coisa que a gente faz, eu sou uma mãe que não tá nem aí, eu sou um pai que não tá nem aí. A gente devagarzinho vai chegando nesse ponto, né? Então, quais são as duas coisas que fazem a criança se estressar mais? A tela tá no automático, então a criança não tá raciocinando, ela não tá funcionando. E a segunda coisa, são três coisas, desculpa. A segunda coisa é que quanto mais tela, menos tempo juntos. Então, as crianças precisam de tempo junto. Como eu estava falando, né? O cérebro da criança se sente seguro recebendo a nossa atenção. É como se a criança tivesse um copinho, um tanquezinho de atenção que ela precisa encher todos os dias. Então, enquanto aquele tanquezinho está vazio, ela vai ficar estressada. Por mais que ela esteja lá, está lá com o celular na mão, né? Mas ela não está suprida, porque o celular não supre ela. O que supre ela é carinho, atenção, é se sentir vista, amada, cuidada, protegida, né, aceita. Então, o copinho da criança está vazio e ela está tentando encher o copinho dela com tela, mas a tela não enche o copinho. E aí, quanto mais vazio fica o copo dela, mais o cérebro dela vai para a trilha vermelha, porque ele se sente em perigo sem a atenção do adulto. Tá fazendo sentido? Então, a criança entra na tela no automático, ela sente falta, né? Durante muito tempo, meu filho só comia assistindo desenho, mas agora eu consegui mudar a situação e ele já come sem pedir telas, mas foi um processo. Exatamente, Kelly, é um processo, né? E isso é uma coisa que a gente tem que entender, tá? É que é um processo, e se você está assistindo agora essa palestra aqui e está pensando, poxa, eu preciso reduzir as telas da minha criança, saiba que, faz parte, não é você que esqueceu, que foi uma mãe irresponsável, um pai, não sei o que, não se culpe, não se julgue, sabe? A gente chega o mundo está levando a gente para aí, muitas de nós estamos sem rede de apoio, sem família para ajudar, né? Tendo que realmente usar as telas de recurso, e a gente acaba perdendo a mão. No automático, a gente acaba perdendo a mão. E a gente está aqui, o Visão Prévia, convidando vocês, né, através dessa palestra, para olhar uma coisa que antes, às vezes, você não estava olhando, para melhorar uma coisa que, às vezes, antes você não tinha recurso para melhorar. Então, tá tudo bem. Não fica se cobrando, não fica se culpando, olha daqui para frente. E aí você vai lembrar o seguinte, quanto menos telas, mais a minha criança vai usar a criatividade dela. Quanto menos telas, mais a minha criança vai inventar brincadeiras. Quanto menos telas, mais a minha criança vai aprender a se concentrar em fazer um desenho, em brincar de alguma coisa sozinha. E tem outro detalhe, gente. Quanto mais telas, maior o pico do hormônio do estresse, que chama cortisol. E aí essa criança fica literalmente estressada. O cérebro dela vai para a trilha vermelha, não é porque ela está se sentindo em perigo, mas é porque quimicamente o corpo está na trilha vermelha. Entendeu? A química que o corpo joga quando está na trilha vermelha, naturalmente acontece porque está com um consumo muito grande de telas. E as telas, elas têm uma luz que a gente chama de luz azul, ela não é literalmente azul, mas ela é uma luz que atrapalha a produção do hormônio do sono. Então, além da sua criança ficar mais estressada, além da sua criança ter menos tempo junto, além da sua criança ter menos tempo disponível para brincar, criar e se concentrar nas coisas, a sua criança também vai ter um sono de pior qualidade. Entendeu? Então, a criança precisa de pelo menos 1 hora e meia, sem luzes fortes para ela conseguir dormir bem.
Você sabia disso? Você sabia que a melhor forma de fazer a sua criança dormir bem é 1h30 antes do horário dela deitar na cama, você apagar tela, televisão, celular, e você só acender luz de abajur na casa, aquela luz amarelinha, sabe luz de abajur de filme? É a melhor coisa que você faz pela sua criança. E aí você senta para comer com ela sem telas, e você conversa, pergunta como foi o dia, enche o copinho de estou me sentindo ouvida, estou me sentindo considerada. Depois você senta para brincar com ela um pouquinho, toma o banho também nessa luz amarelinha, ouve o que eu estou te falando. Nossa, Nanda, a criança vai tomar banho na meia-luz, faz o que eu estou te falando, depois você me conta a mudança que vai ser na sua vida, na qualidade do sono da sua criança. Então, a gente começa a ter uma criança que está menos estressada, que está dormindo melhor, e essa criança que dorme melhor, ela restaura a memória, ela lembra das coisas. O que a lembrança faz a gente conseguir aprender? Então, a criança aprende melhor. A criança descansada é uma criança que presta mais atenção, então ela também consegue aprender com mais facilidade. É uma criança desestressada, então é uma criança que chora com menos frequência, que grita com menos frequência, que explode com menos frequência, que é menos agressiva. Olha quanto ponto positivo. Só de você, né? Vamos nas dicas que eu já dei até agora. Só de você colocar um horário para começar e acabar as telas, e nos outros horários a criança ter outras atividades, e você vai colocar recursos na sua casa para a criança ter recursos acessíveis, papel, caneta, lápis, tesoura, cola, né? Para essa criança ter o que fazer, ela ter facilidade de encontrar o que fazer, né? E a gente vai também estipular que pelo menos 1h30 antes de deitar para dormir, acabou, não tem aí na quadro de rotina horário de telas. Essa dica de higiene do sono são muito úteis, inclusive para nós adultos. Exatamente, Amanda. Quantos de nós estamos exaustos? Passa o dia inteiro cansado, estressado, e aí fala para mim assim, ai, Nanda, sabe por que eu estou cansada assim? Porque é minha criança, porque é meu trabalho, porque não sei o quê. E eu pergunto assim, mas que horas você está indo dormir? E a pessoa fala assim, oi, eu estou indo dormir lá para 11h40. Eu falei, que horas você tem que acordar? Ah, eu tenho que acordar às 6h. Eu falo, então, né, eu não duvido que a sua vida está muito corrida e muito cansativa, mas você também não está dando descanso para o seu corpo, né? Ou você está dando, mas é um descanso sem qualidade, porque você está lá na tela, depois você deita para dormir, o seu sono é um sono agitado, é um sono pouco restaurador, é um sono que não te revigora, entendeu? Faz sentido? Bom, então, quando a gente consegue estruturar esses recursos, a gente consegue estruturar essa rotina, a gente naturalmente vai diminuindo a quantidade de telas de uma forma mais sustentável. Porque uma coisa é eu tirar a tela da criança e falar assim, pronto, agora se vira aí, né, eu só vou diminuir suas telas, mas não vou mudar nada na sua vida. Aí essa criança vai sofrer, porque estava no automático. Ela chegava da escola, o que ela tinha para fazer era ligar a televisão. Agora ela chega da escola, ela não pode ligar a televisão, ela não tem mais nada, para ela vai ser muito frustrante, para ela vai ser muito difícil desapegar. Então, a gente precisa, principalmente nas primeiras 3 semanas, 2, 3 semanas, a gente precisa trazer esses recursos. Lembrando, né, que a gente vai chegar em casa, não vai poder assistir tela, mas a gente vai sentar para brincar. Não é para sempre, é só enquanto a criança está desabituando, tá bom? E esse aí é uma próxima dica, volta com os slides, por favor. Essa é uma próxima dica que é interessantíssima, assim, que é você entender que o vício em telas, ele não é só um vício na ferramenta, né, na televisão, no celular, mas é também uma questão neuroquímica, porque as telas, a quantidade de estímulos, né, de imagem, de som, de histórias, é tão estimulante para a criança que ela libera mais dopamina mexendo, né, com celular, com televisão, num videogame, do que ela liberaria vendo uma paisagem linda, indo visitar o Cristo Redentor, indo visitar as Cataratas do Iguaçu. Por quê? Porque o corpo, a quantidade de dopamina que a tecnologia libera ajuda a liberar o nosso corpo, é uma quantidade
nada natural, é uma quantidade sobrenatural. Então, o nosso corpo, quando a criança está lá, tela, muita dopamina, de repente você tira a tela dela, ela tem uma crise de abstinência de dopamina. Por isso que a sua criança fica tão estressada, por isso que a sua criança fica, né, nesse vício que ela quer tela, como se fosse açúcar, como se fosse, né, alguma substância que vicia mesmo, porque é a substância da dopamina que vicia, não é só a tela, né, mas as consequências dessa tela. Tá fazendo sentido para vocês? Então, a gente vai... Eu trouxe para vocês algumas ferramentas, mas basicamente o que eu preciso que vocês entendam é que a gente vai fazer o uso estruturado dessas telas. Você não precisa tirar de vez se você sente que as telas têm uma função, se você sente que dá para fazer de uma forma mais equilibrada, mais controlada na sua vida. Só que você precisa controlar a quantidade. Você precisa que tenha hora para começar e hora para acabar. Isso aqui, no método Psimama, a gente chama de roda da rotina, né? Que eu sugiro fazer, que é como se fosse um quadro de rotina que eu faço em isoporzinho de pizza mesmo. Esse aqui é a nossa rotina de férias, né? E aí começa com a criança, aqui é a nossa, por exemplo, aqui é a rotina de sono, hora de dormir. De manhã eles acordam brincando, aí eles fazem um lanche, férias, tá? E aí a gente sai para passear em família, depois já é a hora do almoço. Depois do horário do almoço é o momentinho de telas. E depois do momento de telas a gente tem um lanche da tarde, senta a família toda para brincar. Acabou o momento de sentar para brincar, a gente começa a rotina corujinha, que eu chamo, que é essa rotina que eu expliquei mais ou menos aqui para vocês, de reduzir as telas, né, dar atenção para a criança e ficar nessa uma hora e pouquinho juntos, toma banho, né, devagarzinho, vai para o quarto, lê uma historinha, tudo isso na meia luz. Então, se a criança tem hora para começar e hora para terminar esse horário de tela, a gente está conseguindo cuidar da quantidade. Mas a gente também precisa de cuidar não só da quantidade desse quadro, dessa roda da rotina, como também da qualidade do que essa criança está consumindo nesse período que você botou na roda da rotina. Eu sugiro fortemente que você tire da vida da sua criança o YouTube. E se tiver rede social, você tira também. TikTok, Instagram não é lugar de criança. Se for adolescente, que seja com uma certa supervisão. Ah, mas meu adolescente quer ter privacidade. Então, você tenha, por favor, o cuidado de conscientizar o seu adolescente de que o mundo, né, de que essas ferramentas que dão acesso ao mundo, porque o TikTok te dá acesso ao mundo, o YouTube te dá acesso ao mundo, qualquer pessoa posta qualquer vídeo lá. Ah, Nanda, mas eu uso o YouTube Kids. Não faz diferença. Infelizmente, a gente já acessou muito conteúdo ruim pelo YouTube Kids. No YouTube, as crianças assistem vídeo de outra criança brincando. Assiste vídeo de um adulto fingindo que é uma criança. São vídeos que não acrescentam em nada. Então, eu sugiro você buscar aplicativos de jogos que acrescentam, né? Jogos que a criança tem que... jogos de lógica, jogos de aprendizado, jogos de língua que vai aprendendo outras línguas, caça-palavras, sabe? Assim, jogos que as crianças... que acrescente alguma coisa na vida da criança. Claro que a criança não tem que estar aprendendo o tempo todo. É só a gente tomar muito cuidado com a qualidade do conteúdo que ela está consumindo. Ah, ela vai assistir, quer assistir alguma coisa, coloca programa que ensina coisa legal. Ó, tem o Storybots da Netflix, que ensina como é que o mundo funciona, que é muito legal. O mundo da... né, o show da Luna é muito legal, que ensina muita coisa. Tem um chamado Bluey no HBO, que é muito legal, que ensina educação emocional, que ensina a lidar com conflitos, que ensina a lidar com desafios. Tem o Daniel Tigre, que também ensina a lidar com as emoções e com os desafios. Né? Deixa eu ver o que mais. Tem o Number Blocks, tem o Alpha Blocks, que são programas que ensinam a contar, que ensinam a escrever. Então tem muito conteúdo, e são todos conteúdos divertidíssimos. Meus filhos, quando os meninos estão no momento de telas dele, eu vejo eles gargalhando com essas coisas. Depois entra no carro no horário da gente ouvir música, quer ficar ouvindo música do Number Blocks, que ensina número, que ensina a contar. Então é muito legal a gente trazer
para esse momento de telas, um conteúdo que acrescente, um conteúdo que faça bem para a criança. Então, a gente falou da quantidade e a gente falou da qualidade. Então, esse é que é o uso consciente, é você estruturar um tempo, né, e um conteúdo. E aí muita gente me pergunta, Nanda, mas eu vou reduzir ou eu vou excluir de vez telas? E o que eu te digo depende demais da criança e da sua rotina. Eu já vi muita família que tentou reduzir e foi tão difícil reduzir que a família resolveu extinguir mesmo. Falou, não, vamos fazer o seguinte, então, como nós, né? Na nossa casa, não tem televisão durante a semana. Então, pronto, é só final de semana. Para mim, ficou mais fácil dizer fim de semana pode, dia de semana não pode, do que ficar, tem hora que pode, tem hora que não pode. Para mim, foi mais possível, foi o que foi melhor para mim. Mas tem gente que vai dizer, não, eu prefiro que durante a semana possa tal horário e os outros horários não. Então, você precisa analisar o que a sua criança dá conta, né? E o que cabe na sua rotina, porque se telas são um recurso que te ajuda, não dá para você tirar de vez, né? E aí, para você desmamar, ou seja, para você conseguir diminuir o tanto de telas que a sua criança consome, eu sugiro que você siga esse passo a passo. E, gente, a primeira etapa do passo a passo é você tomar a decisão. Porque o que eu mais vejo nas famílias que eu acompanho tentando reduzir telas é a família, eu quero reduzir. Ah, beleza. Aí, 3 dias depois, não, eu vou... Só hoje eu vou deixar passar a tarde inteira na televisão porque eu estou não sei o quê. Aí, depois passa 3 dias tentando... No 4º, 5º dia, é que a gente quer almoçar fora e não vai ter parquinho lá, então eu vou dar o tablet na mão da criança no almoço para ela mexer. Então, a pessoa quer, mas ela não quer. Ela decidiu, mas ela não decidiu. Então, a pessoa olha para mim e fala, ai, Nanda, tentei o que você explicou na palestra, não funcionou. E aí eu vou, então tá, vem aqui, conversa comigo, deixa eu ver o que você fez. E no fim das contas, a pessoa não decidiu, entendeu? Ela não decidiu. Primeira etapa, então, você decidir. É o que você quer? É o que você vai fazer? Então, é um projeto para pelo menos 15 dias. 15 dias de projeto, tá? Aí, o que você vai fazer? Você nunca mais vai oferecer, tá bom? Você não oferece mais. Você, em momento nenhum, pergunta, você quer ver televisão? Em momento nenhum, você quer meu celular? Em momento nenhum, vai partir de você o consumo de telas, ok? Você não oferece... E você tira de visão. Você vai... Quem não é visto não é lembrado. Você não oferece mais e tira do campo de visão da criança. E aí, a terceira etapa, como eu falei, só durante esse período você vai trazer substituições, tá bom? Então, chegando em casa, e olha, gente, é muito importante você entender que a sua criança não tem maturidade para lembrar sozinha. Então, você vai reforçar o tempo inteiro. Antes assistia televisão de manhã, agora não assiste mais. Antes de dormir, pessoal, não esquece que amanhã, quando vocês acordarem, não pode ligar a TV. Lembra a criança, não confia que ela vai lembrar, não. Você vai lembrar. A criança precisa de ajuda, ela não tem esse raciocínio abstrato todo a ponto de conseguir lembrar tudo isso. Então, você vai reforçar, vai reforçar, vai reforçar. E aí, você vai substituir. Buscando a criança na escola, não pode mais TV depois da escola? Tô vindo te buscar, lembra que a gente combinou que não tem mais TV nesse horário? Então, o que a gente vai fazer? Eu já, pensei da gente brincar de massinha. Mamãe, não quero brincar de massinha. Então vamos fazer um não sei o quê. A gente vai pensar em algumas alternativas, a gente vai desenhar junto, a gente vai pintar, a gente vai trazer substituições para aquele momento, a gente não vai deixar vazio. Nanda, mas você falou que o tédio é importante, você falou que o adulto não é responsável por distrair a criança, e agora você está falando que eu que sou responsável por substituir as telas. O que eu estou te dizendo durante esse desmame, durante esse período da criança desacostumar com as telas, principalmente naqueles horários específicos, ela vai precisar da sua ajuda ativa, sim. Ela vai precisar que você ajude ela a encontrar atividades, que você substitua pela sua atenção por um momento com você. Depois que essa criança já estiver desacostumada, como os meus filhos, que eu não preciso mais de lembrar, que eles já acordam e já não vão para a televisão porque eles já estão há muito tempo nesse processo, aí agora eu já não preciso de fazer substituições. Aí, agora, o meu momento de estar com eles é o que está no quadro de rotina. E nos outros momentos, se eles estão entediados, eles descobrem uma forma de se divertir, tá bom? Eles que são responsáveis por isso.
O quarto passo é nos momentos que a sua criança estiver pedindo muita tela ainda. Ai, mamãe, eu quero, né? Tu cheguei da escola e eu ainda quero. Você vai analisar o seguinte: qual é a função que essa tela está ocupando? A criança quer tela porque ela está entediada? A criança quer tela porque ela está viciada mesmo, acostumada, e a gente precisa de dar tempo ao tempo? Será que eu reduzi bruscamente demais? Essa criança precisava de uma redução mais gradual? Será que a minha criança está pedindo telas como um pedido deslocado? Na verdade, essa criança nem queria tela, essa criança quer atenção, ela quer amor, ela quer conversa, ela quer dar gargalhada, né? E a tela é o recurso que ela acha que ela tem, porque ela não aprendeu outros recursos. Será que eu estou precisando de sentar para brincar com a criança mais? Então, é você analisar qual é o lugar que essa tela estava ocupando, qual é a função que ela estava cumprindo ali, que aí você consegue suprir. Se a minha criança está entediada, eu vou suprir de um jeito. Se a minha criança está querendo atenção, eu vou suprir de outro jeito. Se a minha criança estava só acostumada, viciada com aquilo, eu vou suprir de uma outra maneira. Então, você vai fazer essa análise. E o quinto passo é você deixar a criança esquecer. Porque o que eu vejo muito é a galera fazer os 4 passos, a coisa está indo super bem, e daqui a pouco já está a criança viciada em tela de novo, porque os pais ofereceram, porque não deixaram ela esquecer, porque não deram espaço, entendeu? A criança estava indo super bem, mas os adultos atrapalharam, interviram. Inclusive, vai passar 2 dias na casa da avó, vai passar 2 dias na casa de não sei quem, e aí lá vai a avó, porque esqueceu de avisar para a avó, e aí lá vai a avó oferecer um celular, e lá vai a avó ligar a televisão quando chega da escola, sendo que não era para ligar, e aí começa tudo de novo, porque a criança não esqueceu, ok? E uma outra dica muito importante que eu quero te dar é um passo a passo para o momento de desligar. Vocês já perceberam que às vezes na hora da criança devolver a tela é um sofrimento? Por quê? Porque as crianças precisam de tempo de elaboração. Deixa eu te explicar. O cérebro da criança, ele se conecta com tudo que ele faz. Com tudo que ele faz, ele se funde assim. É igual quando você está no parquinho com a criança. Ela está mergulhada ali no parquinho. Se você olha para a criança e fala, vamos embora do parquinho, a criança vai falar, não, eu estou me divertindo aqui. Então, a criança precisa de tempo para entender que está acabando o horário da tela, elaborar isso, ela vai resmungar, vai reclamar, vai falar, não, vai fazer combinados com você. Então, deixa eu assistir mais um. Deixa eu assistir só esse último aqui. Beleza, a gente vai deixar a criança finalizar. Não cometa o erro de querer que a criança desligue no meio de um episódio, no meio de um jogo. Não faz sentido isso. Então, você vai ajudar a criança a elaborar e a fazer combinados para acabar o momento de telas. Não adianta você falar, só falta 5 minutos, se a sua criança não entende o que são 5 minutos, se a sua criança não está acompanhando 5 minutos. A não ser que você coloque um timer na frente dela com os números diminuindo, assim, ela não vai entender o que são 5 minutos, ok? Então, você vai fazer combinados. Então, quando acabar esse episódio aí, a gente vai desligar, tá bom? Tá acabando o episódio, olha o final do episódio e agora vamos desligar. Faça combinados e dê avisos. Lembrando que esse é o último episódio. Você lembra? Tá lembrada, criança? Tô lembrado. Ajude a criança a lembrar. Entenda que a criança não vai ter maturidade para lembrar sozinha. Mas meus filhos são adolescentes já. Pois é, dependendo da idade do seu adolescente, dependendo de como o seu adolescente for, dependendo de como está a vida dele hoje de coisa para fazer, ele pode não se ligar e você pode ajudar. E isso não vai fazer dessa criança, desse adolescente, uma pessoa menos nada. Inclusive, a gente tem ensinado muito aos adultos essas ferramentas, do adulto ter timer, do adulto colocar alarme. Então, por que não fazer isso com a sua criança? Os meus filhos, quando eles estão no momento de telas deles, o que eu faço? A gente tem aquela Alexa da Amazon, e aí eu falo, Alexa, bota um timer para 30 minutos. Alexa, bota outro timer para 20. Alexa, bota outro timer para 10. E Alexa, bota outro timer para 5. E a Alexa vai avisando para os meninos que a hora de telas está acabando. Eles sabem que são 4 alarmes que no último tem que devolver. E você ajuda a criança a acompanhar o tempo. Luiz Felipe está dizendo, exatamente, nós adultos também temos que aplicar isso para as nossas vidas. E você sabe que é interessante porque um dia desse eu estava conversando com um adulto que tinha sido diagnosticado com transtorno, com TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção.
E esse adulto disse para mim assim, ai, nossa, é um transtorno mesmo, porque eu estou sempre chegando atrasado em tudo, eu não presto atenção na hora, e eu estou sempre chegando atrasado em tudo. E eu falei assim, mas você já pensou em colocar alarme? Coloca alarme para tudo. Não tem exagero. Você pode botar 20 alarmes. Eu tenho alarme todo dia me avisando que está na hora de buscar os meus filhos na escola. Alarme todo dia me avisando que chegou a hora de eu dar janta para eles, senão eu esqueço. Eu esqueço. Alarme me lembrando que está na hora de manhã, na rotina da manhã, eu tenho alarme que lembra que está na hora dos meninos botarem uniforme, que está na hora dos meninos de avisar para os meninos que a hora de ir para a escola está chegando, senão eles são pegos de surpresa. Use e abuse dos alarmes, não tem para que ficar de usurice com alarme. Então, você vê, a pessoa fica com medo de estar deixando o adolescente mal acostumado, sendo que eu estou precisando de ensinar isso para adulto. Então, ensina isso para o seu adolescente, deixa o seu adolescente que há 500 alarmes aí para lembrar ele. A Auri está falando, ótima ideia, vou aderir o time da Alexa. Isso, o timer da Alexa ele é muito bom, porque eu às vezes esqueço, eu deixo ela lá, e aí ela vai me avisando, e às vezes você consegue dar nome para o timer. Então, eu falo assim, Alexa, esse timer chama falta só mais 5 minutos. Como os meus filhos são mais velhos, o falta só mais 5 minutos hoje já significa alguma coisa para eles. Então, você vai fazer esses combinados, você vai dar avisos, e você vai fazer uma coisa que a gente, no método Psimama, chama de aviso amigo. O aviso amigo é para as crianças menores, que tem muita dificuldade do último momento. Você vai sentar do lado da criança e vai ajudar ela a finalizar. Então, por exemplo, a criança está acabando o jogo, você fala, o jogo está acabando. E aí a gente já vai, e você conecta ela com a próxima atividade. Acabando aí, a gente vai para o banho, hein? O que você vai querer? Você vai querer tomar banho sozinho? Você vai querer ajuda? Você vai querer levar algum brinquedo para o banho? Entende? Assim? E você já começa a conectar a criança com a próxima atividade. E aí ela desliga a televisão, ela já está assim, eu quero levar um brinquedo tal para o banho. Então ela já está com a cabeça lá. Lembra que eu falei que a criança conecta? Você tem que ajudar ela a desconectar das telas para ela conectar com o banho. Ok? Conectar para desconectar. E aí trazer ela para uma próxima atividade, convidar ela, né, para ter aí outra coisa para fazer. Beleza, pessoal? Então, essas são as minhas dicas, a gente ter cuidado com a quantidade, a gente ter cuidado com a qualidade, a gente dá bastante aviso e a gente curtir. A parte mais importante, galera, é que agora os nossos filhos... vou até tirar aqui a apresentação. Como é que eu tiro a apresentação? Fechar, né? Aí, para vocês olharem só para mim. Olha só, os nossos filhos, nós todos... estamos crescendo, porque nós estamos crescendo também, né? Nós estamos aqui envelhecendo. Nós todos estamos mergulhando num universo, em um mundo agora de muita tecnologia, de muita informação, de muita facilidade para assistir um filme, assistir uma série, para maratonar. E o que eu tenho para te dizer é que hoje é a oportunidade que você tem de ensinar a sua criança a sentir gosto pelo mundo aqui fora, pelo mundo offline. É agora que a gente tem a oportunidade de mostrar para os nossos filhos que o mundo fora das telas é uma delícia, que o mundo fora das telas pode ser super divertido, pode ser um momento maravilhoso, que a gente pode esquecer das telas com frequência. Que seus filhos criem memórias afetivas, que são memórias offline, com você, com o mundo, que eles criam gosto. E a segunda coisa é que agora é o nosso momento de ensinar os nossos filhos a administrar o tempo de telas. Então, além de gostar do mundo offline, eles também saberem administrar, saberem lidar com acabou o meu momento de telas, hoje já foi tela demais, hoje eu preciso ficar offline mais tempo. Então, quando a gente consegue seguir esse projeto, a gente toma para a gente decide que a gente vai ajudar os nossos filhos a criar gosto pelo mundo, a reduzir o consumo de telas e a administrar essa quantidade de telas que está consumindo, a gente está deixando um presente para o resto da vida deles. Tá bom? É isso aí, é isso que eu trouxe para vocês hoje. Fez sentido para você, Marcelo? Isso, obrigado, Nanda. Deixa eu só, estava liberando o meu microfone aqui. O Eduardo está colocando ainda alguns comentários, Nanda. Então, e se alguém tiver alguma pergunta para a Nanda, se puder fazer pelo chat, só pediria que colocasse interrogação no final da pergunta para que ela pudesse interagir. Tem uma mensagem aqui da Dinaele, Nanda.
Gente, amei, ainda não tenho filhos, mas guardei muita coisa aqui no coração. Nossa, que bom, né? Se uma pessoa sem filhos curtiu a palestra, então é porque atingimos nosso objetivo. Ah, me acompanha no Instagram, né, Rosana? Ó, o comentário da Maria Olívia também está bem legal. Ela colocou assim: parabéns e muito obrigada à Visão Prévia. Conteúdo incrível, super atual, ainda mais necessário. Muito obrigada, Maria Olívia. Vamos lá para a dúvida. Primeiro, foi ótima live, muito obrigada. Dúvida: não deixamos nosso filho de 3 anos assistir vídeo pelo celular. Porém, ele achou uma brecha na nossa regra, pediu o celular apenas para colocar música no Spotify. A princípio não vimos problema, porém agora ele fica escolhendo e mudando a música eternamente. Ou seja, ele acaba consumindo tela via Spotify. Isso virou costume e agora toda hora ele quer escolher a música. Estou com dificuldade de eliminar isso. Olha só, a questão da escolha da música no Spotify, eu acredito que tenha também uma relação com o poder que ele tem, né? Uma criança de 3 anos tem pouquíssimo poder na vida dele. Ela tem pouquíssimos momentos que é ele que decide, que é ele que pode ter uma ideia, mudar de ideia e tal. Então, pode ser que não seja só um momentinho de tela, pode ser um momentinho que ele está suprindo essa vontade de ser quem está no comando ali, né? Eu só faria o quê? Eu só colocaria aquilo que a gente falou, um horário. Então, meu filho gosta de mexer no Spotify, beleza, ele vai poder escolher 3 músicas, ou ele vai poder ficar 20 minutos, entendeu? E aí você limita, mas dentro desse limite ele tem toda a liberdade. Legal. Eduardo, tem mais alguma pergunta ou mais alguma consideração para a Nanda? Marcelo, tem alguém digitando aqui ainda no chat? Se vocês puderem esperar mais um minutinho só para a pessoa concluir. Ok. Nanda, então, um pouquinho mais de paciência. Vamos ver se chega mais algum comentário, alguma pergunta, mas parabéns pela live, pela informação. Eu acho que, pelos 3 anos do nosso Plano Família, o nosso objetivo aqui não é falar só de previdência, de educação financeira, acumulação de recursos, né, para ter um pós-emprego, como você comentou, mas nosso objetivo aqui também é trazer informações relevantes para a vida das pessoas, né? Então, acho que muito contente com a sua apresentação nos nossos 3 anos aqui do nosso Plano Família. Parabéns. Muito obrigada. Eu agradeço muito o convite. Eduardo? Só mais uma consideração aqui da Tatiane, né? Também está parabenizando. E vou colocar na tela aqui. Caramba, gente sem filhos agradecendo. Que legal, isso é muito legal. Uma coisa que eu achei super bacana aqui nos outros comentários é que tinha bastante gente falando que tudo que você mostrou aqui pra gente também vale para adultos, né? Então você vê, às vezes não é um problema só infantil, de adolescentes, né? A gente também tá super se acostumando a buscar a tela nesses momentos de tédio, enfim, como você apresentou aí brilhantemente. Então, acho que é bem bacana as pessoas também levarem isso pro lado um pouco mais pessoal, vamos dizer assim, né? Não só querer impor isso para as crianças. Eu esqueci até de falar que o nome A Isabela Saiu da Tela por causa do meu livro. Eu tenho um livro para ajudar as crianças a reduzirem telas. Então, quem quiser conhecer mais o meu trabalho, no Instagram é Psimama. Muito bom. Legal. Muito obrigado pela participação. Eduardo, mais algum ponto? Isso mesmo, Marcelo. Bom, como o Eduardo não colocou, Nanda, obrigado pela participação, pela palestra. Fique à vontade agora, se você quiser participar conosco ainda, ou se você tiver algum compromisso. Aqui nós vamos falar agora um pouco mais do nosso Plano Família, e na sequência aqui também tirar dúvidas dos participantes. Tá? Então, fique à vontade, mas muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, gente. Uma ótima noite para vocês. Boa noite. Pessoal, próximo passo aqui, então, vamos passar algumas informações, né, até para a nossa marca aqui do Plano Família. Esse é um
uma estrutura resumida do plano, que eu sempre gosto de apresentar. Aqui nós temos participantes que talvez já viram essa apresentação, outros familiares ou mesmo participantes que não têm o plano Mais Visão. Então, a ideia é ser breve aqui, em alguns poucos slides, para depois abrir para perguntas, mas até para ter dúvidas, né? É importante que a gente fale sobre o que é o plano. Então, começando lá da parte superior esquerda, né? Nós temos um processo que é totalmente online, aqui não tem documentação, não tem assinatura. Um segundo tópico ali, seguindo no fluxo, ele é muito importante, que é o benefício fiscal. Para quem faz a declaração de imposto de renda completa, pode abater até 12% do valor que foi colocado em previdência da sua declaração do imposto de renda. Então, aqui tem um benefício fiscal, reduz a base de cálculo do imposto. Então, da renda tributável, um exemplo, se eu tenho uma renda tributável de 100 e se eu coloco 12 em previdência, seja ela aberta ou fechada, mas aqui nós estamos falando no plano Mais Visão, então, dos 100, se eu coloco 12 em previdência, minha base de cálculo do imposto ele passa a ser 88. Ele é o 100 e da própria base já desconta os 12. Esse é o benefício fiscal que nós temos. Então, é um benefício interessante que reduz a base de cálculo do imposto. E aqui outro ponto importante, né? Mesmo para quem já é um participante, nos nossos planos patrocinados aí pelo Grupo Telefônica, nenhum plano tem a contribuição com contrapartida até 12%. Então, aqui pode ser feito um plano com contrapartida no limite, e isso vai depender, no caso do Visão Multi, o tempo de empresa, no caso do Visão Telefônica é um percentual fixo, mas a diferença entre o que é colocado no plano mais o que nós temos aqui dos 12% pode ser feito no Mais Visão. E o plano, como eu disse na abertura, ele é mais líquido. Tá? Então, depois de 3 anos do plano, pode ser feito saque parcial de 20% da reserva, independente da idade. Aqui só tem que lembrar que tem que ter acima de 18 anos. Então, participantes acima de 18 anos, com 3 anos de plano, já podem resgatar 20%. E a cada 2 anos, depois desses 3, continua podendo resgatar mais 20%. Não é um saque obrigatório, mas é uma possibilidade de ser feito. Então, é um plano que traz mais liquidez. Depois de 5 anos, 50% da reserva pode se tornar em benefício. Então, suponha que você faz uma acumulação, você está lá com seus 30 anos, quer começar a receber uma renda do plano. Depois de 5 anos do plano, você pode pegar 50% do que está da reserva e receber em renda em até 24 meses. Tá? E essa renda ela é paga em 13 benefícios no ano. 12 meses, de janeiro a dezembro, mais um abono anual que é pago em dezembro, que eu falo também logo na sequência. Depois, com 10 anos, pode ser feito o recebimento desse benefício temporário com 70%. Então, eu posso pegar 70% da reserva e receber em até 24 meses. Tanto em 5 como em 10 anos, além do recebimento da renda, em 5 anos com 50% e em 10 anos com 70%, tem a possibilidade de um saque adicional de 25% do valor. Então, é uma opção que pode ser feita, além do benefício, ainda realizar um saque. Aqui, depois de 50 anos renda mensal, aqui, quem tiver curiosidade no site, nós aprovamos o nosso Conselho Deliberativo na reunião de setembro. Então, agora nós estamos numa fase de divulgação para depois mandar para o nosso órgão regulador, a Previc. Nós temos uma proposta aqui de reduzir o prazo de início do recebimento do benefício do plano para 40 anos. Tá? Então, a regra vigente no regulamento é 50, mas nós acreditamos que até o final do ano, começo do próximo ano, possivelmente, esse prazo, essa idade já vai ser reduzida para 40 anos. Então, com 40 anos, pode começar a receber o benefício do plano. A regra atual é 50, mas estamos trabalhando para que, a partir do começo do ano que vem, essa idade já reduza para 40. O abono anual que eu comentei, que é o pagamento em dezembro em dobro, recebe o benefício mensal mais uma parcela, como se fosse um 13º. E um ponto também interessante, os beneficiários. Aqui, o participante pode colocar um beneficiário indicado como a primeira pessoa, na ausência dele, que poderá receber esse valor. Tá? Então, é uma forma de trabalhar uma sucessão patrimonial. Previdência não entra na declaração do imposto de renda, então, saldo de previdência
não precisa colocar como bens e direitos na declaração do imposto de renda, com isso não tem que passar por inventário no caso da falta ou do falecimento do participante. Ele tendo aqui um beneficiário indicado, esse recurso vai para o beneficiário indicado. Na ausência do beneficiário indicado, alguém recebe esse valor. No regulamento atual, o herdeiro ou espólio. Também nessa alteração que nós estamos fazendo, algumas alterações, nós estamos colocando que, se não tiver beneficiário indicado, vai receber beneficiário legal. E beneficiário legal aqui é o cônjuge ou filho até 21 anos, ou que tem entre 21 e 24 anos, mas que nesse período, entre 21 e 24, esteja cursando um curso superior. Então, a regra atual é indicado. Na ausência do indicado, vai para herdeiro ou espólio. Talvez a partir do início do próximo ano, passado todo o processo de aprovação, vai ficar beneficiário indicado, não tendo beneficiário indicado, beneficiários legais, não tendo beneficiários legais, não tem mais cônjuge, não tem filhos, ou os filhos são maiores que 24 anos, vai para herdeiro e espólio. Tá? Então, essa é a estrutura básica do plano. Aqui tem algumas vantagens, né, para fazer um Mais Visão. Algumas eu já comentei. Beneficiários, você escolhe para quem quer deixar suas reservas. Comentei da sucessão patrimonial, por não ser um item que entra na declaração de imposto de renda como bens e direitos, não tem que passar por inventário. A transferência é feita diretamente no falecimento, na ausência do participante. A isenção de IR de até 12% sobre a renda tributável também comentei. Dei o exemplo de 12%, mas não precisa ser obrigatoriamente 12%. Como o texto traz bem aqui, é até 12%. Possibilidade de escolha de tabela de imposto de renda. Aqui um outro ponto interessante. Previdência é a única forma que tem duas tabelas de imposto de renda. Uma tabela progressiva de imposto de renda, que é aquela mesma tabela que é utilizada para salários, né? Que eu tenho lá até quase R$2.000, ou porque agora mudou a tabela, um pouquinho acima de R$2.000 como isento, acima de R$5.000, uma alíquota de 27,5%, eu tenho alíquotas de 22,5%, de 15%, ou seja, aquela tabela de imposto de renda mais conhecida que é aplicada no salário. Mas tem uma outra tabela de imposto de renda que, quanto mais tempo eu acumulo o recurso, menor é a alíquota que eu pago. Então, por isso que é chamada de tabela regressiva. Ela começa com uma alíquota de 35%, e a cada 2 anos que o dinheiro ficou acumulado numa entidade de previdência, ela diminui em 5% a alíquota. Então, é 35%, 2 anos depois 30%, 2 anos depois 25%, mais 2 anos 20%, e ela vai reduzindo até chegar na alíquota mínima de 10% depois de 10 anos. Tá? Então, se é um recurso que eu imagino que eu vou investir agora, e esse valor investido, ele depois só vou resgatar depois de 10 anos, se eu escolher a tabela regressiva, depois de 10 anos ele vai estar com uma alíquota de 10%. Tá? Só um ponto importante, aqui não é 10 anos de plano, ele conta da data do depósito, da data do valor do aporte em previdência. Então, suponha que em 10 anos eu fiz aporte todos os meses, os aportes que estão fazendo 10 anos, ele tem uma alíquota de 10%, mas eu vou ter lá aportes com 15%, aportes com 20%, 25%, 30% e 35%, porque é da data da entrada que tem que contar esse período. Tá? Se uma pessoa que tenha todas as alíquotas começar a receber o benefício conosco, a própria legislação define que eu tenho que pagar da menor alíquota para a maior. Então, regra de estoque, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, sempre nós vamos esgotar as alíquotas menores para ir para a próxima alíquota. E o que acontece é que, enquanto eu estou esgotando a reserva da alíquota menor, as outras alíquotas continuam envelhecendo e também podem mudar, podem ir reduzindo a alíquota. Esse é o interessante esse planejamento tributário que a tabela regressiva pode ter, e essa tabela regressiva só existe para a Previdência. Tá? Uma taxa de administração baixa. Aqui a nossa taxa do Plano Mais Visão, ela começa com 0,98, mas acima de 500 mil de reserva, ela é 0,20. Posso garantir que essa taxa é de 0,20 ao ano, tá? Então é 0,20 ao ano. É uma das... Não tem entidade de previdência privada aberta, PGBL, com uma taxa tão baixa.
e possibilidade de diversificação de investimento. Como eu disse, a gente tem até 5 perfis. Aqui não há limitação de planos, um mesmo participante pode ter vários planos, então ele pode ter um plano para cada perfil, ele pode ter planos onde ele tem beneficiários diferentes, faz reservas diferentes e coloca beneficiários diferentes em cada plano para trabalhar nessa sucessão patrimonial. Então, aqui ele tem uma grande variedade e possibilidade aqui de abertura de planos. Vamos lá, Eduardo, por favor. E um outro ponto importante que nós trouxemos aqui de forma mais reduzida, talvez alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ver, nós recebemos uma comparação de mercado de alguns fundos abertos de previdência, né? Então, são informações que foram divulgadas do Bradesco, da Caixa também, e são planos VGBL e PGBL, que é de previdência aberta. Tá? Aqui tem a rentabilidade, o retorno, que está na segunda coluna, chama atenção para a notinha de rodapé ali, que mostra o período dessa rentabilidade. Tá? E na última linha, na azul, tem o CDI desse mesmo período. Tá? E a última coluna, a comparação com o CDI, é se fizesse um investimento em R$100 mil, obrigado, Eduardo, se fizesse um investimento em R$100 mil, o que aconteceria com esse valor? Aqui, óbvio, né? Se eu aplico R$100 mil, vou pegar a primeira linha ali do Bradesco Prev, fácil, PGBL, FIC, renda fixa, depois desse período, como deu 24,41, ele vai ter 124,410. Tá? Da onde vem o menos 13,770? É que se tivesse aplicado com o CDI, ele deveria ter 138,180, porque o CDI, como o Eduardo está marcando, foi 38,18. Então, se ele deveria ter com o CDI 138,180 e tem 124,410, em relação ao CDI, ele teve negativo 13,770. Essa é a estrutura da tabela, eu não vou passar um a um, mas chama atenção na segunda parte da tabela, que aqui são as rentabilidades dos 5 perfis da visão prévia, nesse mesmo período comparado. Tá? Então, note que aqui nós seguimos a nossa escala de risco, né? Então, temos do nosso perfil com menos risco, que é o super conservador, até o nosso perfil mais agressivo, o perfil agressivo renda fixa a longo prazo, ou o perfil agressivo que tem renda variável, né? O renda fixa é só títulos de longo prazo, o perfil agressivo ele tem renda variável, tem multimercado, tem investimento no exterior, tem títulos longos de renda fixa também. Então, é uma combinação aqui de vários investimentos. Então, ele tem um potencial de risco mais alto. Mas notem que, nesse mesmo período, a gente teve aqui, em qualquer perfil nosso, um valor superior ao CDI. O nosso perfil super conservador, como ele é com risco baixo, ele supera um pouco o CDI, mas os demais já superando de forma importante o CDI nesse mesmo período. E aí, por isso, na última coluna, todos os valores positivos. Ok? Por que nós pegamos esses fundos, pessoal? Porque essas informações nós recebemos num e-mail que foi divulgado. Numa palestra eu dei mais detalhes, numa live anterior eu dei mais detalhes disso. Foi para quem acompanha o Primo Rico, ele fez uma tabela apresentando esses valores, então nós utilizamos aqueles mesmos valores divulgados para poder colocar os nossos perfis como comparação. Tá? Se alguém aqui tem um PGBL ou mesmo um VGBL em banco e tem dúvida quanto foi a rentabilidade, quanto que é a taxa de administração que paga, participante nosso ou não participante nosso, tá? Eu sei que tem familiares aqui que não conhecem nosso plano e pode ter um PGBL em qualquer banco ou um VGBL em qualquer banco e quer saber quanto foi a rentabilidade, que é difícil calcular, né? Porque todo mês lá vê o extrato, mas vem um valor pequeno, eu quero ver em percentual acumulado, quero ver quanto foi descontado da rentabilidade de taxa de administração. Mais adiante eu vou mostrar nossos canais de comunicação. Entre em contato conosco, mesmo que não seja um participante. Nós temos um sistema que permite nós vermos a rentabilidade e vermos também a taxa de administração cobrada. A gente pode ajudar na decisão de vocês e garanto para vocês que vocês vão se surpreender, principalmente com a taxa de administração que vocês devem estar pagando e como é descontada da rentabilidade, muitas vezes não é perceptível, e também com a rentabilidade, como essa comparação que nós fizemos.
Vamos lá, Eduardo, por favor. Então, aqui algumas informações, como aderir ao nosso plano Mais Visão, né, pelo site da Visãoprev, pelo próprio site aqui do Mais Visão. O Eduardo aqui, de forma rápida, ele já colocou aqui o acesso por esse clique aqui. Então, quem estiver participando agora da live, se clicar aqui, tem a possibilidade já de entrar na adesão ao plano, ou, como eu disse, agendar um atendimento aqui pelos nossos canais. Se puder voltar, Eduardo, só gostaria de reforçar os canais, como eu falei da comparação, para quem não é nosso participante, né? Ou pelo site da Visãoprev, ou nosso atendimento pelo telefone ou pelo WhatsApp, tá? Então, e também entre em contato com um desses canais, se quiser conversar, fazemos um atendimento individual. Esse atendimento ele pode ser presencial no nosso prédio aqui, na sede em São Paulo. Nós ficamos perto da Avenida Paulista, na Alameda Santos, esquina com a Joaquim Eugênio de Lima. Para quem está longe desse endereço ou para quem está fora de São Paulo, esse atendimento ele pode ser individual e virtual por uma ferramenta como essa, né? Que é possível apresentar números, apresentar dados. Uma pessoa da nossa área de relacionamento vai atender individualmente. Eu falo, não, queria participar aqui outras pessoas, sem problemas. Eu falo individual, que pode ser discutido dados um pouco mais personalizados nesse atendimento. Então, essas informações que eu gostaria de abrir e passar para vocês, depois de 3 anos de plano aqui, já temos uma boa base comparativa das entregas que nós temos em relação ao mercado. Tá? Possibilidades do Mais Visão, podemos convidar familiares a participarem, nós vimos lá até 3º grau de parentesco, né? Ascendentes, descendentes, colaterais, como nós vimos. Sempre gosto de relembrar, se algum familiar faz adesão, ele passa a ser um participante, então esse familiar passa a ter a possibilidade de oferecer o plano para o seu 3º grau de parentesco. Então, é um processo que pode ir crescendo com essas indicações, tá? E indicar contatos de familiares. É muito complexo, tem muita informação, eu não saberia falar com meus familiares. Não tem problema, pode fazer contato conosco. Indique um telefone, um nome ou um e-mail desse familiar e nós faremos contato com ele. Nossa equipe de relacionamento também pode explicar o plano com mais detalhes, caso alguém tenha achado interessante, mas tenha dificuldade para dar os detalhes do plano para os familiares. Ok? Acho que esse foi meu último slide, certo, Eduardo? E essa melhor forma, começar agora é a melhor forma de fazermos e de atendermos aos nossos sonhos. Bom, essa era a breve apresentação que eu gostaria de fazer. Nossa apresentação principal hoje foi da Nanda, mas a partir do momento que temos a live aqui, estamos reunidos, fico aqui à disposição para dúvidas sobre o Mais Visão ou sobre qualquer tema da Visãoprev. Tá? Tem já a primeira pergunta aqui do Reginaldo Kobayashi. Posso fazer portabilidade do meu PGBL de outra instituição? Sim, PGBL pode ser feito, tá? VGBL não pode ser feito. Eu costumo brincar aqui que é uma sopa de letrinhas, né, do banco, de PGBL, VGBL, para a gente não esquecer mais a regra de qual pode ou não. O PGBL aqui, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, né? Como começa com P, a gente não vai esquecer que o PGBL pode. Então, se eu tenho um PGBL, eu posso fazer a portabilidade de uma instituição financeira. O VGBL eu não posso. E por quê? Porque o PGBL ele tem a mesma característica do nosso plano de previdência, tá? Ele também dá isenção fiscal de 12%, e ele também paga imposto de renda no pagamento do benefício. O VGBL ele não dá a isenção fiscal de 12% e a rentabilidade é só sobre... Perdão, a tributação é só sobre a rentabilidade. Então, uma forma diferente de ser feita. Mas, um ponto importante, quero fazer a portabilidade, mas não tenho plano. Aqui pode ser feita uma administração para você abrir um plano Mais Visão e, logo, alguns dias na sequência, já abrir o processo de portabilidade para trazer para o plano Mais Visão, caso esse seja o interesse.
até, como eu disse, para ter um outro perfil de investimento, para ter mais liquidez, para ter outros beneficiários, para fazer uma administração diferente. Então, sim, Reginaldo, o PGBL pode, e se quiser, como eu disse, antes de fazer a portabilidade, se você fizer um contato conosco, nós podemos ver o PGBL que você tem hoje, qual a rentabilidade acumulada, qual é a taxa de administração que você paga, como seria essa rentabilidade se esse recurso estivesse aqui na Visãoprev nesse mesmo período, quanto seria a taxa de administração, ou seja, fazer uma análise comparativa aqui para ajudar na sua decisão de portabilidade. Tá? Eu citei dos quase 35 milhões que nesses 3 anos nós temos, uma boa parte deles, ou a maior parte deles, 16 ou 17 milhões, ou seja, metade desse valor do Mais Visão, ele veio de portabilidade, de situações como essa, de pessoas que tinham PGBL, nos procuraram, nós fizemos análise comparativa e as pessoas decidiram trazer o recurso aqui para a Visãoprev, dada a rentabilidade e dada a taxa de administração. Tá ok? Eduardo, acredito que essa tenha sido a única pergunta, certo? Não sei se você tem mais alguma ou... Não, essa foi a última, Marcelo. Desculpa, Eduardo, eu não te entendi. Foi a única, né? Isso. Então, agora acho que a gente pode colocar aqui na tela já o formulário, né? Legal. Então, aqui, na promoção que nós fizemos, né, a gente fez um formulário, pedimos para convidar os participantes. Então, quem estiver participando aqui, pediria para que preenchesse esse formulário, um formulário muito simples, só com as informações, e quem está participando aqui da live também, para que a gente possa fazer essa checagem, essa conferência, e a partir dessa conferência a gente vai entraremos em contato com vocês para aí viabilizar a entrega do voucher aí do iFood. Ok? Isso, o pessoal pode clicar tanto no banner que eu coloquei aqui na tela, quanto fazer a leitura do QR Code. São só 3 perguntinhas bem simples, né, para você colocar o e-mail e nome das pessoas, então não demora muito não, e a gente já manda, assim que fizer a conferência, né, a gente já manda o voucher via e-mail. Tô vendo que tem alguém digitando aqui, daqui a pouquinho eu coloco na tela, tá, Marcelo? Tá bom, legal. Mas vamos deixar um pouco mais também, né, Eduardo? Essa tela acho que é importante para as pessoas Sim, claro. acessarem com calma aqui e preencherem o formulário, né? Acho que seguramos um pouquinho essa informação enquanto eventualmente vem aí algum comentário ou alguma pergunta. Acho que veio só um comentário, né? Vamos compartilhar com todos, Eduardo? Sim. E aí vai sair o QR Code, mas quem estiver preenchendo, pode ir no clique aqui, ainda tem acesso ao formulário, tá? Isso, depois a gente volta. Tá bom. Tatiane está dizendo que também temos uma matéria no blog da Visãoprev que fala sobre a diferença em PGBL e os planos da Visãoprev. Obrigado, Tati. A Tati é da nossa equipe de comunicação. Lembrando aqui que, para quem quiser conhecer ou quiser fazer essa comparação, também tem no nosso blog uma matéria com os diferenciais entre PGBL e também o nosso plano da Visãoprev. Vocês vão ver na matéria, né? Tati me lembrou, ao comentar da matéria aqui, um ponto importante, né? A gente vê lá Bradesco, Caixa Econômica Federal, comparado com a Visãoprev, valores, rentabilidades menores, né? E alguém pode dizer, falar, nossa, então quer dizer que em termos de investimentos, especialistas de investimento, o que a Visãoprev está dizendo é que ela tem pessoas melhores ou analistas de investimentos melhores do que Bradesco, Caixa Econômica Federal e mercado. Eu sempre gosto de fazer essa afirmação, porque não é isso que acontece, tá? Inclusive, a estrutura de investimento desses bancos, né, ela
infinitamente maior que da Visãoprev, seguramente, né? É que nós temos uma característica diferente dos bancos. Os bancos são sociedades anônimas, tem sócio majoritário, minoritário, e como sociedade anônima ela tem uma missão principal que é a distribuição de lucro para os seus acionistas. Então, a taxa de administração que cobra e que é abatido da rentabilidade. Então, os produtos ali muitas vezes são os mesmos produtos que nós investimos, só que a rentabilidade ela é reduzida, até porque desse retorno é descontada a taxa de administração. Por isso que a rentabilidade líquida é tão baixa em relação ao nosso investimento. E a Visãoprev é sem fins lucrativos. Então, são naturezas muito diferentes. Como nós não somos com fins lucrativos, a taxa de administração que nós recebemos é para pagamento da estrutura da Visãoprev. Então, quanto mais participantes, nós não vamos ter um gasto proporcionalmente maior. Tá? Então, nosso aumento é marginal e muitas vezes é zero. Quando nós implantamos o plano aqui, Mais Visão, há 3 anos atrás, esse foi um compromisso que nós assumimos com o nosso Conselho Deliberativo, inclusive de não ter um aumento de quadro de pessoal. Por isso que são os mesmos perfis de investimento, são as mesmas campanhas que nós seguimos no Plano Mais Visão para troca de perfil, é a mesma estrutura de regulamento de concessão de benefício, de saque. Então, a gente tenta seguir da mesma forma para não criar uma complexidade e ter que ter times diferentes aqui dentro da Visãoprev. Então, quanto maior a quantidade de participantes, seguramente menor será a taxa de administração que nós precisaremos cobrar desses participantes, porque a despesa não vai aumentar proporcionalmente ao aumento do número de participantes. Então, acho que é isso, Marcelo. Por enquanto, aqui no chat não temos mais perguntas, não temos mais dúvidas. É só realmente reforçar para o pessoal responder o nosso Forms aqui, para a gente conseguir identificar quem foram as pessoas que estão aptas a ganhar o voucher. Legal. Bom, então, quero agradecer a participação de todos. Lembrando que sempre a gente deixa disponível no nosso canal do YouTube, né, essas lives, então acho importante quem às vezes convidou alguém para participar, que não pôde, depois, se puder olhar lá no nosso canal, tem diversas lives, inclusive tem uma live que nós realizamos agora em setembro, que aquela explicação de investimento eu fui até um pouco mais detalhado, trouxe mais informações, quem tiver curiosidade de conhecer está disponível lá, e qualquer dúvida nós estamos à disposição nos nossos canais de atendimento. Tá bom? Obrigado pela participação, até a próxima, em breve teremos outras conversas aqui, e boa noite a todos.